Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O que é o bom testemunho do pastor ou do líder da igreja? Bom, que ele tem que ter bom testemunho, isso é muito claro. A lógica ensina, a Bíblia declara com todas as letras essa necessidade. Mas determinar o que é um mau testemunho, aí já fica mais complicado. Claro, se a gente pensar nas questões morais, sexuais, fica fácil definir. E quando o assunto foge dessa alçada? Por exemplo, o Vejam Só recebeu uma pergunta de uma pessoa de uma igreja, acho que é uma irmã, mas eu não tenho certeza, que diz que o líder dela, na igreja, gastou demais no cartão de crédito, estourou o cartão e sujou o seu próprio nome. Ora, o líder de igreja que tem o nome sujo por estourar no cartão de crédito, não está dando mau testemunho? Afinal de contas, a Bíblia diz que a gente não deve ficar devendo nada a ninguém, né? E essa pessoa está devendo ao cartão. E é líder na igreja, continua ministrando, dando exemplo, servindo de paradigma para os outros cristãos. Por outro lado, não seria um excesso de zelo, vigilância, né? Ficar verificando se as pessoas da igreja têm o nome sujo ou não, né? Um pouco de espírito de xerife, né? De fiscal da vida e da fé alheias. Qual é o balanço, o limite, o equilíbrio numa questão como essa? A igreja deve fechar os olhos para as questões financeiras, para o pastor que fica devendo, o líder de igreja que não paga as suas contas e zelar pela doutrina e pela conduta moral, ou deve ser rigorosa também nessas questões? Afinal, a Bíblia diz que quem não é fiel no pouco também não vai ser fiel no muito. Eu não sei responder essa pergunta, mas como ela foi enviada ao programa, ela está pautada e você vai nos ajudar a encontrar a resposta. Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, começamos mais uma edição do programa Vejam Só. E hoje discutindo uma questão ética, uma questão de prática e com a qual todos nós nos batemos, né? Lidamos tanto em nível pessoal, ou tanto em termos pessoais, quanto eclesiásticos. E por isso conto com a sua participação. Para nos ajudar a trabalhar esse assunto, nós temos hoje o reverendo Fernando César, ministro da Igreja Metodista e pastoreando lá no Itaim Bibi. Seja muito bem-vindo outra vez, reverendo Fernando, paz e graça. Obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, espero poder contribuir de alguma forma. Como sempre o senhor faz. Pastor, o endereço da Igreja Metodista no Itaim? Na rua Joaquim Floriano, número 1153. É na esquina da Joaquim Floriano com a rua Iguatemi, no Itaim Bibi. É facinho de identificar, porque é uma igrejinha pequenininha, é um templo no meio de muitos prédios. Então é fácil, é a única igreja ali. O antigo mapa em Itaim ficava por ali, não é? Na região, é a região dos Jardins, né? O senhor está bem, hein? Está bem situado. O lugar é muito bacana mesmo, muito bom. Seja bem-vindo. Obrigado. Do outro lado, nós temos o pastor Enéas Brodowski. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, e até onde eu sei, está estreando hoje no programa Vejam Só. É isso mesmo, pastor? Seja bem-vindo. Boa estreia, paz e graça para o senhor. Amém. Fico muito honrado pelo convite que me fizeram e eu estou aqui com muita alegria de poder, de alguma forma, contribuir. Pastor, a igreja que o senhor pastoreia fica em que endereço? Nós estamos em Itaquaquecetuba. Nós estamos na rua Catumbi, número 34, no bairro da Vila Sônia, em Itaquá. Além de pastorear, o senhor também dá aula na FAESP? Sou professor no núcleo da FAESP. Muito bem. Muito obrigado pela presença do senhor, ótima estreia. Obrigado. Vamos lá. O nosso querido Zeca, não sei se ele entende de cartão estourado, né? Mas ele preparou a matéria que vai apresentar o dilema de hoje. Vejam só.
Hoje iremos falar de um assunto que atormenta todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não. Atualmente, esse tema é discussão central na roda de amigos e famílias. Essa situação não é diferente dentro das igrejas. Talvez com uma visão diferente para a solução do problema, porém, enfrentando as mesmas dificuldades financeiras nesse momento de crise. Hoje, iremos falar sobre dívidas, nome sujo, temas bem atuais e que, além da questão finanças, no nosso caso, pode ter reflexos eclesiásticos também. É exatamente nessa perspectiva que iremos analisar a questão. Pense comigo nessa situação. O líder de uma igreja gastou demais no cartão de crédito e agora está com o nome sujo. Ele está em pecado? Antes de entrarmos na parte teológica, vamos ver alguns números que apresentam muito bem a situação do brasileiro quando o assunto é dívida. O número de brasileiros negativados ou com o nome sujo rompeu, em maio de 2017, a marca de 60 milhões de pessoas, como aponta uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Segundo esse levantamento, na passagem de abril para maio do ano passado, aumentou 1,31% o volume de consumidores inadimplentes, a maior alta desde março de 2015. O número absoluto estima-se em aproximadamente 60,1 milhões de brasileiros, quase 40% da população estejam com restrições para financiamentos e compras parceladas. Antes, no mês anterior, o número era de 59 milhões. Trata-se do maior volume desde o início da série histórica da pesquisa, que começou em janeiro de 2015. O pico, até então, tinha sido atingido em maio de 2016, com 59,3 milhões. A pesquisa considera os brasileiros com contas em atraso e registrados em cadastros de inadimplentes. Ou seja, esse número pode até ser maior. É claro que esse tipo de dificuldade faz parte da igreja também. Muitas pessoas, dentro desse universo de devedores, professam a fé em Cristo Jesus. Em alguns casos, até são líderes de comunidades e fazem trabalhos em prol do avanço do reino de Deus aqui na Terra. Porém, como lidar com esse tipo de situação? O cristão devedor está em pecado? Se ele for um líder, a situação é pior. Qual deve ser a postura da igreja diante de uma situação assim? Disciplinar, conversar, ajudar a pagar a dívida, socorrer financeiramente. Qual a orientação bíblica para esse momento? Delicado, atual e relevante. Assim será o debate de hoje do Vejam Só, que já está no ar. Nós estamos hoje, mais uma vez, contando com o reverendo Fernando César, que é ministro da Igreja Metodista. A gente fala metodista do Brasil para diferenciar das outras metodistas que existem, né? Mas é a metodista raiz e eu queria saber dele. A moça que escreveu para nós, dizendo que o líder gastou demais no cartão e sujou o nome, está perguntando se o líder dela está em pecado. Como é que o senhor responde, pastor? Eu acho que o que ela quis perguntar não era uma situação pontual, né? Sujar o nome, excedeu lá o limite, ficou... Eu acho que isso pode acontecer com todos nós. Mas eu tenho impressão, é claro, eu não conheço, não sei quem é a pessoa, você deve saber, não sei de quem se trata, mas eu tenho impressão de que é algo recorrente, a pessoa que está ali sempre, que está... Aí é diferente. Todos nós podemos incorrer nessa... Né? A gente... Eu não faço isso, mas a gente pode dar uma escorregada, um tropeção, às vezes até para ajudar alguém. Eu acabei ficando lá no cartão, mas eu tento, vou resolver, resolvido. Agora, se
se a situação levou a moça a escrever para o programa, a sugerir que isso entrasse, que fosse assunto de um debate num programa, é porque eu acho que é alguma coisa recorrente. E aí, se é recorrente, eu diria assim, está em pecado. Acho que sim. Está em pecado se ele for... Está em pecado. Bom, vamos conferir agora a opinião do nosso estreante da noite, pastor Enéas Brodowski, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém, né? Lá em Itaquá, né, pastor? Itaquaquecetuba. Viajou para estar em São Paulo. É verdade. Setor 53, né? O setor do Itaim, só que a nossa congregação está dentro do município de Itaquaquecetuba. E o senhor responde a pergunta como, pastor? Eu respondo da seguinte forma. Existe um pensamento que essa pessoa ela pode ser pródiga. No ato de ser pródigo, ela faz isso por prazer. Ela não tem um planejamento, ela não tem controle, então ela gasta demasiadamente e aí o nome suja e aí eu vejo que é pecado. Porém, se por acaso ela, como qualquer um outro cidadão de bem, adquiriu um bem, seja durável ou um bem de consumo cotidiano, e porventura ela passou por uma dificuldade financeira por meio de um desemprego, de uma enfermidade, por meio de um acidente, então eu acredito que esta pessoa ela está com uma falha muito grande que está negativada, como líder não deveria estar negativado, como cristão não poderia estar negativado. Porém, isso pode ocorrer com qualquer um de nós. Então eu vejo da seguinte forma, a pessoa que faz isso propositalmente, ela comete pecado. A pessoa que está passando por uma situação esporádica, então eu vejo que ela está em falha, visando que nós somos representantes de Cristo, somos cristãos, e por sermos cristãos nós não poderíamos dever nada a ninguém a não ser o amor. Porém, já que eu comprei com crédito, então que eu pague o crédito. Se eu não estou conseguindo no momento, que eu faça de tudo para que no momento hábil eu possa sanar essa dívida. Porque eu represento não somente a igreja, eu represento o próprio Senhor. Bom, a gente vai depois esmiuçar mais essa questão, mas pelo que eu estou vendo, os dois pastores entendem que a ação desse líder é errada e ele pode estar, sim, incorrendo em pecado, se não foi algo muito excepcional, né? Pontual, como disse o reverendo. Mas e você aí de casa? Vamos lá. No facebook.com/programa, vejam só, você tem a enquete que nós vamos encerrar hoje. Qual que é, Angélica? Põe aí. Crentes que estouram o cartão estão em pecado? Primeira resposta, sim. Segunda resposta, não. Como é que você responderia? Eu sei que muita gente vai dizer assim, bom, depende, né? A pessoa fez as compras e perdeu o emprego. Aí é uma situação. Agora, normalmente não é isso que acontece, não. Normalmente a pessoa perde o emprego e aí usa o cartão. Aí, reverendo? Aí não tem jeito, né? Aí é má... Como é que a gente fala isso? Não é má vontade, foi de propósito, né? Aí não, aí tá errado. Mas também, diria assim, aí não pode ser líder, né? Não pode ser líder da igreja. Porque isso pode acontecer, mas não pode ser líder. O líder tem que ter algumas características. E uma das características é saber se controlar, saber que ele é exemplo. O líder de igreja, eu estava conversando sobre isso outro dia, estava dizendo, porque na igreja a gente convida as pessoas, né? Você quer vir dar aula na escola dominical, você poderia fazer, você quer participar da liderança e tal, e às vezes as pessoas dizem, mas eu não sou capacitado, não, eu não... Né? E eu estava dizendo assim, você não precisa saber pilotar avião, não precisa ser piloto de avião, você não precisa ser um neurocirurgião para ser líder da igreja. O que eu tenho que dizer? Eu tenho que saber fazer cirurgia? Não. Tem que ter algumas
características, algumas qualidades, mas não tem que saber pilotar avião, não tem que saber. Mas tem que ser temente a Deus, tem que ser como aquelas qualidades lá do Moisés. Lembra quando Jetro, o sogro, sugeriu para o Moisés, olha, escolhe aí pessoas, você vai colocar, você não vai ficar líder sozinho, vai ter ajudantes, liderança. Ali, eu acho que é Êxodo 18, quem está em casa pode ver a sua Bíblia, aí, acho que é Êxodo 18. Tem lá algumas características. O Jetro fala para o Moisés, escolha homens assim, assim, assim. Não é difícil ser líder, mas também não é para qualquer um. Quando a gente abre lá vamos abrir um edital para contratar um piloto de avião lá que vai trabalhar lá nas linhas aéreas, tem que ter alguma coisa. Vamos contratar o Hospital Einstein, vai contratar um neurocirurgião. A igreja tal, vamos colocar essa pessoa como líder. Tem que ter algumas características, não pode ser esse que vive pendurado no cartão de crédito, aí não dá. Vamos lá. O senhor também entende assim, pastor Enéas? Eu penso que a linha é esta mesmo, né? Uma vez que esta pessoa se coloca como uma referência, ele tem que ter aqueles princípios básicos dentro da sua estrutura, né? Ele tem que ser qualificado e dentro das suas qualificações ele não pode ter esse tipo de problema, né? Problema de gastar sem planejamento. Eu não posso gastar além das minhas posses, além do meu ganho. Uma vez que eu fiquei desempregado, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu pego essa minha rescisão, eu pago as minhas dívidas e cancelo os meus cartões. Porque, como um líder, a gente está falando de líder aqui, a pergunta da nossa amiga é para o líder, mas isso é para a igreja. Isso está dentro da ética, né? Isso está dentro daquilo que é os princípios básicos de uma pessoa de bem, né? Pagador das suas despesas, né? Então, eu concordo plenamente com o reverendo, do ponto de vista que esta pessoa que é referência ou que é cristã, ela tem que ser pagadora de todos os seus débitos. Eu tenho uma visão hoje pela Igreja de Cristo na Terra. Os cristãos, outrora, já foi visto de bons pagadores. Hoje, quando você está realizando qualquer tipo de negócio, se você falar que você é líder religioso ou que você é cristão, pode ser que você mele o negócio somente com a palavra. Por quê? Porque o nosso nome está perdendo a credibilidade. Mas eu quero acreditar que Deus há de levantar nesse tempo pessoas sinceras, pagadoras das suas dívidas, maridos ainda de uma só mulher, pessoas que ainda não são agressoras, são amantes, pessoas que são bondosas, que têm o fruto do Espírito sobre a vida. Eu acredito dessa forma. Amém. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco tem o Vejam Só, quem assiste o Vejam Só, né? E já está confirmado o presente, o prêmio. Inclusive, você vai ver aí. A gente volta já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito bem, esse é o momento legal do programa, porque agora a gente vai conhecer quem está nos assistindo, a nossa audiência. Inclusive, você pode usar o formato de vídeo, tá? Não precisa ser só fotografia, não. E aí você pode usar o seu videozinho de 15 segundos para sugerir temas, dizer até por que você quer que o tema seja debatido, para mandar um alô, um ósculo santo para alguém, para criticar o programa, enfim. As instruções para você fazer esse videozinho estão no próprio Facebook. Tá aí o endereço, facebook.com/programa. Vejam só, o Zeca fez um vídeo explicando tintim por tintim como é que você deve agir. Tá? Estamos ansiosos pela sua mensagem. E vamos ver o nosso pessoal aí das fotos, né?
Lá na Bahia, em Feira de Santana, nós temos a Lucélia e o filhote Gabriel, que não tem idade para assistir ao Vejam Só, mas tá lá com a mamãe e aí pode, né, Gabriel? Um ósculo santo para você e para sua mãe, tá? Obrigado pela audiência, irmã Lucélia. Capital do Rio de Janeiro, nós temos o Charles. Tá aí, Charles. Vou pedir para você mandar uma outra foto com a luz acesa, não a luz da TV, porque senão, ó, fica estranho, né? Você fica meio na penumbra. Bate uma outra foto com a luz acesa, tá bom? Mas um grande abraço para você, obrigado pela sua audiência aí no Rio. Todo o povo de Deus tem orado pela cidade maravilhosa e pelo povo de Deus que lá está, que é grande, é expressivo, né? E que não vai na onda da grande mídia que fica criticando o prefeito porque ele é evangélico. Eu não morro de amores pela igreja do prefeito, mas ele não, até a meu ver, o fato dele ter suprimido a verba do carnaval, ele tinha que ter suprimido tudo, porque não tem dinheiro para pagar médico, não tem dinheiro para pagar posto de saúde, não tem dinheiro para pagar professor, não tem carro de polícia e vai dar dinheiro para a escola de samba? Faça-me o favor, o prefeito está muito certo. Vamos lá para Amambaí, no Mato Grosso do Sul. Nós temos a Dirlanda, o filho Azaf e o esposo Crispim. O Crispim está ali atrás. O Azaf empanou aí o papai, né? Azaf. O nome do Azaf é um nome forte, né? O compositor de salmos, músicas, né? Maravilhosa. Dirlanda e o Crispim são um casal e o filho Azaf assistem lá em Amambaí, no Mato Grosso do Sul, ao Vejam Só. Em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, o Gilmar Santos. Valeu, Gilmar. Grande abraço para você, Deus abençoe. Obrigado pela sua audiência. E o Volta Redonda eu preguei já algumas vezes lá, um lugarzinho bacana, né? Na entrada para o Rio de Janeiro, povo crente, povo fiel. Gostei muito de Volta Redonda. Em Paranaguá, no Paraná, nós temos a Karen e o Amarildo, né, assistindo ao Vejam Só. O Amarildo tá ali. Ele está olhando a TV, exatamente. Karen e Amarildo, grande abraço para vocês. Deus abençoe o povo de Paranaguá, no Paraná. Quem mandar as fotos, participar desse quadro, Vejam Só, quem assistiu Vejam Só, e também o videozinho, vai concorrer no final do semestre a uma diária numa pousada lá em Ubatuba. Tem, olha lá, olha as cenas. A pousada Praia da Fortaleza, que é uma das mais bonitas de Ubatuba. Aliás, só tem resort super chique lá. Quando eu estive em Ubatuba, eu fui a pé até a pousada da Fortaleza. Realmente muito legal. E o pastor Valdemar é nosso parceiro lá, né? Tem inclusive desconto para pastores que vão para a pousada. Nós vamos sortear a diária de um fim de semana. Vale a pena. Então, o que você tem que fazer? Você faz a sua fotografia e posta no facebook.com/programa Vejam Só, tá bom? Ou o seu vídeo. Para fazer o vídeo, as instruções também estão no Facebook. Não, roda o vídeo em outro bloco, tá? Deixa eu ouvir os pastores aqui, porque o assunto é sério. E nessa pousada você não vai estourar o cartão, tá bom? Vocês dois, reverendos ministros de Deus, estão defendendo a honra, o bom testemunho, a vida ilibada dos pastores e líderes, não é verdade? Vocês dois estão fazendo isso. Mas, poxa vida, a igreja não é um lugar de pecadores? Vocês estão transformando a igreja num clube de santinho. Para ser pastor aqui, para ser líder aqui, tem que ter o nobilipo, tem que ter não sei o quê, papapá. Mas aí o cara é santo, vai para o céu, não precisa ficar aqui na igreja. Não é assim, não. Eu já preguei um sermão, certamente você já pregou também. Tem um sermão que faz parte da tradição aí. Quem está em casa deve ter ouvido já um sermão falando do punhal de Pedro. Lembra desse? O punhal de Pedro. Uma vez preguei um sermão inventando, claro, uma conversa entre os discípulos depois
da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus. Então os discípulos estão lá conversando, eu inventei isso. Estão lá brincando e tal, e aí alguém falou alguma coisa, e a igreja e tal, e aí... Tudo isso é invenção, hein? Não vai procurar na Bíblia, Zé. Aí alguém disse assim, e o Pedro lá... Aí o outro disse, cuidado com o Pedro, hein? Ele vai cortar a sua orelha, hein? Cuidado que o Pedro tem um punhal aí escondido aí. Falou brincando. E o Pedro disse, não, isso era o Pedro antigo. Hoje eu sou uma nova pessoa. Pedro até poderia citar Paulo, né? Como se isso fosse possível. As coisas antigas já passaram, se tivesse no mesmo tempo. Esse é o Pedro antigo. Não, eu já não carrego mais nenhum punhal. Estou contando essa história para dizer assim, Jesus chamou os seus discípulos, que não eram ali, um era cobrador de impostos, outro era pescador, não era. Sim, mas isso foi antes. Depois, eles se tornaram referência, se tornaram pessoas que eram exemplos para a igreja. Não dá para falar, então agora são santos. Não, quando Jesus chamou, ninguém era santo. Mas depois sim. Então, não dá para ser líder, para ser pastor, tem que ter uma vida regrada, não tem jeito. Senão a gente está falando, isso era o... Você continua com o cartão de crédito estourado? Não, isso foi antes. Realmente eu tinha. Hoje não tenho mais. Hoje eu sou pastor. Hoje eu sou líder. Então, pastor, mas o senhor que está estreando aqui no programa, deixa eu apertar o senhor um pouquinho também, né? Se a gente, assim, for muito rigoroso, ninguém vai passar. E aí não vai ter pastor. Não tem que fechar o olho para alguma coisinha. Claro, não para escândalo, né? Uhum. Mas uma coisinha aqui, outra ali. As pessoas pensam que pode ser de qualquer forma. As pessoas realmente, elas querem que a palavra esteja enquadrada dentro dos meus pensamentos. E, na verdade, não é isso, né? Na verdade, nós temos uma regra de fé. E esta regra de fé é ela que vai direcionar a minha vida. Eu posso pensar que, se eu apertar demais... eu não vou ter pastor, eu não vou ter igreja, eu não vou ter membros. Eu posso pensar tudo isso. Mas uma coisa que eu não posso deixar de pregar e falar, a verdade. E a verdade quando Jesus está chamando os seus, e aí ele vai pregar um sermão, conhecido para nós todos como o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E o Senhor vai falar que esses novos seguidores, esses que vão passar a seguir a Ele, deve se portar de maneira diferente da sua vida cotidiana, né? A vida comum, dos homens comum, ela pode ser desregrada, mas a vida dos seguidores de Cristo, essa tem que ser regrada. E aí ele vai deixar um exemplo para nós, falando que nós somos representantes dele e nós somos assemelhados com o sal. Por ser sal, nós temos que ter a medida certa. Nem de mais e nem de menos. Então, nós não estamos querendo ser santinhos. Nós não estamos querendo fazer uma igreja de santinhos. Nós estamos querendo fazer uma igreja que vai herdar o céu de glória. E para herdar o céu de glória, tem os seus princípios. Para um deles, é que nós não podemos nos esconder de maneira alguma. Somos como uma luz dentro de uma casa, num lugar alto, que todos vão nos observar. Somos como uma cidade edificada, não tem como se esconder. Já que nós somos essa pessoa que é referência, então esta pessoa, ela deve de todas as maneiras ser perfeita. Agora, se alguém vai me ter como quadrado, como santinho, se a minha igreja vai ter 1 milhão de membros ou 5 membros, eu me importo com a verdade e com aquilo que eu prego e protejo. Eu quero proteger essa igreja do mundo, do inferno. A igreja de Cristo, ela não é para estar na terra, nós estamos na terra passageiro. Esse negócio de cartão de crédito, de dinheiro, de ouro, de prata, isso daqui é terreno. O nosso objetivo é o céu de glória. E para herdar o céu de glória, seja este pastor ou não, ele tem que ser fiel a Deus,
e ele tem que se colocar numa posição de um novo homem. O apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios e ele vai dizer lá que outrora nós vivíamos numa vida dissoluta, vivíamos numa vida desregrada, mas agora nós passamos a ter a graça sobre nós, que é dom de Deus, que está sobre a nossa vida, e quando nós recebemos este benefício do Senhor, então agora a nossa vida é transformada em todos os aspectos. Então, cartão de crédito estourado, cheque sem fundo, dívida que não é paga, isso não é coisa para cristão, isso não é coisa para líder, que é referência de igreja e representante do Todo-Poderoso. Bom, vamos lá, vamos tornar a coisa um pouquinho mais prática. Reverendo Fernando, eu não sei, deve ter mudado a nomenclatura, mas quando eu era criança, na igreja metodista, você tinha os guias leigos, ou guia leigo. Ainda sim, tem? Mudou a nomenclatura. Era uma pessoa leigo que era o líder da igreja, o líder máximo. Ele tinha alguma autonomia para tomar decisões. Hoje em dia não temos mais essa figura, mas tinha sim, você tem não razão. Tem mais? Não, hoje não. Hoje os leigos formam um colegiado. Não é mais uma pessoa, antigamente era um cargo eletivo. A igreja votava, escolhia, elegia aquele que vai ser o nosso guia, que está abaixo do pastor, da pastora da igreja, mas ele é o guia leigo da igreja. E hoje não temos mais, hoje é um colegiado. Ok. Mas existe um grupo, então? Sim. Liderança da igreja. Ok, vamos imaginar que o irmão tenha lá na sua igreja, no Itaim, 2 ou 3 líderes, tanto homens quanto mulheres, que estão com um nome sujo. Aí o irmão descobre isso. Como é que o senhor vai lidar com eles? Vai afastá-los da liderança, já que o senhor está dizendo que isso é pecado? Todos eles estão empregados, nenhum deles está passando necessidade, mas sabe como é que é, né? Tem filho adolescente, enfim. Sim, eu entendo. Como é que o senhor faz? A primeira postura é pastoral. Então, a gente vai tentar pastorear, ajudar. Isso já aconteceu na vida da igreja, na vida de muita gente. Eu, como pastor, e eu já presenciei, inclusive, o bispo da minha região, ajudando pastores que estavam negativados, e o bispo fala, vamos cortar o seu cartão de crédito, pronto, aqui, e a igreja ajuda, a igreja então empresta dinheiro e faz, vamos tentar ajudar, mas você não vai ter mais o cartão de crédito. Então, certamente eu faria a mesma coisa na igreja local, vamos tentar ajudar e tal, mas não posso esquecer de que quando a gente está na igreja, principalmente a liderança, principalmente os pastores, a gente representa a igreja, né? Quer ver? Deixa eu gastar mais alguns segundos aqui. O pastor tem diversas funções, né? Você sabe disso. Um pastor da igreja, ele tem uma função de celebrante. Ele é o celebrante, ele que faz o casamento, faz o batizado, ele celebra, ele está lá na frente com uma roupa, ele é o celebrante. Mas o pastor também tem uma função, vamos chamar, docente. Ele ensina, o pastor tem uma função pastoral, então ele pastoreia, ele visita, ele acompanha, o pastor tem uma função administrativa. Quer dizer, tem um tesoureiro, tem a administração, mas ele é o pastor da igreja, ele administra a igreja. E o pastor tem uma função diplomática. Às vezes o pastor vai lá conversar com o prefeito, vai representar, e ele perde a sua identidade pessoal, inclusive, porque ali, olha, está aqui presente conosco o pastor da igreja tal, ou vai falar agora o pastor da igreja tal, não é mais o Fernando, é o reverendo Fernando, pastor da igreja metodista. Então, ele tem essa função que eu diria assim, diplomática, de representar a igreja. E quando ele vai negociar lá o pagamento do seu cartão, ele fala, não estou representando a igreja aqui, não, aqui eu estou só falando em meu nome, é o meu nome que está sujo. Então não tem jeito, eu diria, respondendo a sua pergunta, o que você faria? Eu certamente proporia
um afastamento temporário, enquanto vamos ajudar, a igreja vai ajudar, vai tentar ver o que é possível, emprestar dinheiro, vamos fazer o que é possível. Mas nesse período eu acho que a pessoa se afastaria, para o bem dela, para o bem da igreja. E na sua igreja, pastor? É um assunto muito polêmico, né? Porque nós tratamos almas também, né? E eu não posso me esquecer que este meu líder, ele também é uma alma, né? E dependendo do tratamento que eu der para ele pode se afastar de uma forma que ele não tenha mais força, né? Porque vai ficar representado, porque todos vão querer saber por que é que ele deixou a atividade, por que é que ele parou de fazer tal função. E aí é provável que vai sair rumores sobre o assunto. Porém, eu penso que nos bastidores deve ser tratado o assunto desse líder, ver o que é que está acontecendo com ele, se realmente ele está numa má fase ou se ele é um mau pagador. Se ele é um mau pagador, ele deve ser substituído e realmente deixado ele num tratamento espiritual, que eu digo, que é Deus que vai ter que convencer ele do pecado e da justiça e do juízo, para que ele possa mudar essa atitude, que não é uma atitude certa. Porém, se eu tiver possibilidade de ajudar um companheiro meu, se eu vejo que ele está endividado e entrou numa bola de neve e vai crescendo, hoje eu devia tanto e daqui 2 meses eu já estou descontrolado, não tem como, o que eu posso fazer? A gente pode fazer um trabalho junto para conseguir sanar esse problema dele e depois ele ressarcir, seja quem quer que seja, que tenha ajudado ele a sair dessa situação que ele está enfrentando. Porém, eu penso que eu não posso tirá-lo da função que ele já está exercendo. Eu penso que eu não posso. Se eu falar que é pecado, então deixa eu disciplinar ele. Deixa eu colocar ele fora da comunhão, sem tomar ceia, sem participar dos órgãos da igreja, e aí vamos tratar a alma dele. Se eu tratar como pecado, eu tenho que ver essa pessoa como que ela está enfrentando uma situação difícil. Se realmente ela não tem uma boa índole, então será disciplinada mesmo por má conduta. Caso contrário, devemos abraçar e ajudar esta pessoa que está nessa situação. Então, mas aí, vocês dois falaram de ajudar, de a igreja ajudar a pagar as dívidas. Isso acontece factualmente, quer dizer, uma coisa é o pastor se aproximar do líder que está assim, ele abre o coração para o pastor e tal. Outra muito diferente é o pastor chegar para a comunidade, para a igreja, e falar assim, olha, nós precisamos levantar uma oferta aqui para ajudar o irmão. Muita gente vai, quer dizer, quando eu passo apertado, eu como arroz com farinha para não ficar devendo nada para ninguém, e aí ninguém fala nada. Aí o fulano lá estoura o cartão porque quer comer carne todo dia, e eu é que vou bancar. E aí, reverendo, vai arrumar uma encrenca. Eu volto a falar o que a gente falou no início do programa. Uma coisa é aquele mau pagador contumaz, né? Aquela pessoa que vive assim. Outra coisa é alguém que tropeçou, escorregou e que está caído. A função da igreja para quem está caído é estender a mão e levantar, e colocar de pé. A gente, né, já tem gente demais para empurrar ele para baixo. A gente estende a mão e tenta ajudar. Mas aquele contumaz, aquele que a gente sabe que está sempre ali, ele não é problema de desemprego, não. Ele está... Esse não pode ser líder, não pode estar na liderança da igreja. Porque é como você dá o cargo de guarda do galinheiro para a raposa. Né? Então, vem aqui, senhora raposa, vem aqui o seu mau pagador, você vai ser o tesoureiro da igreja. Não pode. Não dá. O senhor não afastaria? Eu não afastaria. Eu não afastaria ele das atividades, porém... eu tentaria, de toda forma, recuperar essa vida financeira dele. E existe muito método, né? Quando nós estamos numa metrópole e nós estamos numa zona sul, talvez seja muito diferente da zona leste. Eu estou na zona leste. Então, normalmente, essa pessoa que vai estar endividada lá, ela se
se coloca numa situação difícil e, de repente, nós conseguimos ajudá-la dando eventuais trabalhos dentro da comunidade. Nós temos diversos tipos de serviço que alguém pode fazer por um dia de trabalho e vai juntando ali, granjeando e vai armazenando, e alguém que eu posso empregar lá na minha obra, eu posso colocar um pedreiro para trabalhar, porque eu não posso colocar esse irmão para fazer uma diária? Se lá eu tenho um jardim para fazer e eu tenho uma jardinagem para fazer, porque eu não posso colocar esse daqui para ser um ajudante? E ali, num dia de folga dele, suponhamos que é um sábado, é um domingo, ele vai lá e vamos ajudar ele desta forma. E quem sabe podemos também fazer trabalhos voluntários. A Igreja de Cristo, se ela não for uma igreja que ama, ela não é a Igreja de Cristo. Aquilo que o reverendo falou é uma verdade. Para empurrar para baixo já tem muitos. Nós temos que agora ter mãos amigas para pôr para cima. Então, isso daí, muitas vezes, nós temos que se dispor. Andar a segunda milha. A primeira milha, qualquer um é obrigado a fazer. Mas a segunda milha, só os filhos de Deus fazem. Vamos ver o primeiro, alguns comentários, né, que os telespectadores e telespectadoras publicam no Facebook. Davi D'Agostinho Gonçalves: acho que sim. Estourar o limite do cartão em si não é pecado, mas demonstra a falta de domínio próprio. Quem não tem domínio próprio, obviamente, está cedendo à carne em outras situações. Uau! O Davi já vai além, vai. Estourou o cartão de crédito? Safado sem vergonha, deve estar fazendo isso, aquilo. Eu não estou dizendo que o Davi falou isso, eu estou falando, né? Em cima da fala do Davi, tá? Se ele não tem domínio próprio no cartão, também pode estar cedendo a carne em outras situações. Aí, tá vendo? Pastores que gostam de fiscalizar a vida dos crentes, peguem o extrato do cartão de crédito de todas as ovelhas. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aonde que você está gastando aí. Ai. Verdade. Denise Martiniano: se for para futilidades, acredito que sim, mas quando as coisas não dependem só de você, por exemplo, contas de luz, água, gás, impostos, etc., compras de supermercado, enfim, coisas essenciais do dia a dia, eu acho que não. Então, Denise, mas aí, assim, se é uma coisa essencial, então eu posso gastar além do que eu tenho, porque é essencial? O que o senhor pensa disso, pastor? Eu penso que eu tenho que trabalhar segundo o meu bolso, comprar segundo o meu bolso. Pode ser o cotidiano, pode ser alimento, pode ser desejos cotidianos. Eu tenho que somente fazer aquilo que está dentro do meu orçamento. Nunca extrapolar, porque se eu gastar além dos meus limites, eu sei que amanhã eu pago uma parte da fatura, no outro mês eu pago somente o mínimo e no terceiro mês eu já não consigo pagar mais nada e aí já vai ter um acúmulo e aí eu estou quebrado. Então, a nossa amiga Denise, né? Eu acredito que nem das coisas cotidianas, nem das coisas que são bem duráveis, eu tenho que trabalhar segundo aquilo que eu tenho no meu bolso. Isso é importante. Antes de chamar o intervalo, vou colocar o assunto para depois o Fernando comentar. Nas igrejas históricas, que é a igreja que eu conheço, né? Não é incomum o crente perder o emprego, passa um tempo, ele começa a passar necessidade, mas ele não comunica à igreja porque acha vergonha recorrer ao socorro dos diáconos, né? Aí qual que é o erro maior, né? Será que é orgulho também? A gente vai para o intervalo e volta já. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Hoje discutindo o líder da igreja que estoura o orçamento e acaba sujando seu nome. Ele está em pecado ou não e tal. E eu fiz uma pergunta para o reverendo Fernando. As igrejas históricas têm um departamento que socorre os membros. Na presbiteriana chama mesa diaconal ou departamento de diaconia. Na metodista... A Ministério de Ação Social da igreja. Então, normalmente, esse departamento, se tem alguém na igreja passando alguma necessidade básica, né,
os oficiais vão, visitam, levantam a situação e providenciam cesta básica, o agasalho, coisas assim. Não são itens de luxo nem nada. Mas o que eu percebo é que muitas vezes os membros comuns dessas igrejas, que por uma eventualidade passam por uma situação de penúria, penúria sim, né? Deixam de receber salário e tal, começam a se enrolar com cartão, cheque e tudo mais. Por quê? Porque querem continuar indo à igreja de carro. Não vão pegar um ônibus, que, enfim, não querem rebaixar o padrão da alimentação, né? Então, aí vão se enrolando nessas... E poderiam economizar pedindo socorro à igreja. Mas aí é orgulho? O que atrapalha? Acho que não. Quando a gente diz assim, eles não pedem socorro à igreja, talvez eles peçam sim, mas não oficialmente. Não vai lá na reunião do colegiado, da junta, não vai lá apresentar um pedido e a minha situação. Mas aquela dona Maria aqui, ela fala com a senhora da igreja, o senhor João aqui, fala ali com alguém da igreja e mais ou menos a igreja está sabendo, a igreja conhece as pessoas, conhece. Então, quando a gente diz assim, eles não pedem, eu estou sendo otimista. Sabe por que eles não pedem? Porque não precisa. A igreja está vendo e a igreja acolhe, a igreja já, antes deles pedirem, a igreja já socorreu, já... Gostaria que fosse assim. Eles não pedem porque a igreja não precisou pedir, a igreja já acolheu. Mas é claro, tem esse lado também de vergonha, né? Não quero expor, não quero expor. Mas a igreja, sim, a igreja ajuda e acolhe. Eu quero lembrar aqui da parábola do filho pródigo. Pródigo, você sabe o que quer dizer pródigo, né? Pródigo é gastão. É o sujeito que gastou demais, gastou tudo. O filho gastão é o nome da parábola. Gastou tudo. A hora que acabou o dinheiro, a hora que... Você vê o que ele faz? Ele volta para a família. É a família que acolhe, é a família que resolve, é a família que não despreza. Isso acontece com a gente também. A gente está numa situação difícil, eu vou correr para a família. Muito mais a família da igreja. Então, eu vou para a família da igreja mesmo. Talvez não oficialmente, mas aquela senhorinha lá, ela sabe do que está acontecendo aqui em casa. A igreja não precisa saber o que está acontecendo em casa, mas o seu João lá sabe, a dona Coisa sabe. Eles mais ou menos, eles lá, eles tentam ajudar e ajudam. Eu não preciso ir assim publicamente para a igreja. Essa é a minha experiência na igreja. Uhum. Perfeito. Bom, pastor Enéas, e essa questão, né, que às vezes a gente vê, né, pessoas que passam por um desemprego repentino, mas continuam por algum tempo mantendo o mesmo padrão, vão acabar se enrolando. Aí, normalmente, o que a gente escuta é o seguinte, quero sua opinião sobre isso. Ah, pastor, mas, poxa, eu estava na expectativa de conseguir outro emprego, então fui fazendo as compras parceladas no cartão e tal, aí eu não consegui pagar, como o senhor descreveu, né? Fui para o rotativo, mas o juro é muito alto, a culpa não é minha, a culpa é dos juros absurdos que os bancos cobram no Brasil. A Muito culpa bem. é do banco. Uhum. É? Não. Quando eu adquiri o cartão, eu já sabia que tinham juros. Então, a pessoa ela tem que ser consciente, ela tem que fazer planejamentos. O cristão ele tem que fazer planejamentos para que ele possa planejar a sua vida e não entrar nessas situações. Então, assim, qualquer um pode passar por desemprego, qualquer um empregado. O único que tem uma cadeira fixa em qualquer empresa é o dono da empresa. Porém, os funcionários todos, de diretor, sem desmerecer ninguém, a todos, pode acontecer de ser desligado das suas funções. Porém,
essa pessoa, uma vez que ela foi desligada, ela tem que saber que agora ela tem que puxar o freio. Ela tem que saber que ela tem que se controlar. Então, assim, eu estou desempregado, eu vou lá e estouro o cartão, eu gasto demasiadamente, eu não comunico nada para ninguém, eu fico vivendo uma vida de mentira, né? Querendo manter o meu patamar, e agora a minha vida está estourada. Eu não estou falando num valorzinho pequeno, eu estou falando que a pessoa tem um custo de vida e ela tem como pagar esse custo de vida, e aí ela entra numa situação difícil e ela continua mantendo o seu custo de vida, o mesmo padrão. E aí agora ela vai entrar numa dificuldade, e a culpa não é do banco. E muitas vezes ela vai estar numa situação tão grande que nem a igreja consegue ajudar, porque pode acontecer até de penhorar bens. Pode acontecer até de ser uma dívida que não é qualquer dinheiro que paga, não é qualquer dinheiro de café que paga. Então, nessa situação, essa pessoa que está desempregada, ela tem que se colocar no lugar dela, e esse debate é muito bom para nós, porque isso daqui é uma verdade para todos nós brasileiros que estamos num país que estamos passando por uma crise, e, de repente, o seu padrão não é o mesmo de 3 anos atrás. Então, o que devemos fazer? Puxar o freio e andarmos segundo as nossas possibilidades, nunca demasiadamente. Agora, essa é uma questão, reverendo Fernando, muito comum. Por quê? O Zeca colocou na matéria de abertura números que eu quase caí ali. 60 milhões? 60 milhões de pessoas em 2017, 60 milhões de pessoas estão inadimplentes. Isso é Tem país que não tem isso de gente. E muitos desses 60 milhões são crentes. Pessoas, são crentes. São crentes, claro. Crentes de igreja. Então, aí o que acontece? Quando a gente chega num ponto como esse, muita gente fala, mas todo mundo deve, né? E tal. E esse tipo de situação deixa de ser problema, desse ponto de vista. A gente tem coisa mais séria para pensar e tal. Alguém já disse, né, que a igreja está cheia de... Deixa eu abrir uma aspas aqui. A igreja está cheia de isso não tem importância. Quer dizer, tem muito isso não tem importância. E não é assim, né? Tem importância sim, inclusive para a saúde da pessoa que está em dívida, né? Talvez você que esteja nos assistindo em casa, talvez você seja um desses 60 milhões. E aí... Eu diria assim, olha, não tenha medo de ir conversar com o seu pastor. A gente, às vezes, tem receio de reconhecer que precisa de ajuda, de reconhecer que eu estou numa situação difícil. E deixar o pastor cortar o cartão. Ah, sim. Pode. Se o seu pastor for como eu, ele vai sentar com você, vamos estudar um plano, vamos ver o que é possível, cortar gastos, vamos ver... E você não vai mais usar o cartão de crédito e nós vamos tentar ajudar de alguma forma. Mas você tem que pedir ajuda. Pode não ser para o pastor, mas pode ser para alguém da igreja. A gente tem que ir atrás. Porque sem ajuda é muito difícil conseguir sair dessa situação. Vamos lá, vamos para mais comentários. César Fontoura. Estourar o cartão é algo que pode ocorrer na circunstância por algum motivo. Porém, viver com o cartão estourado é viver endividado, dando um péssimo testemunho. Isso sim é pecado deliberado. Né? Wallace Kandahar Oliveira. Só estourar o cartão? Não. Pode acontecer, mas o pecado era se não pagasse. 2 Reis 4:7, Romanos 13:7-8, falam de não ficar devendo. Né? Pode surgir situações que não estavam previstas, porém há maneiras de assumir que deve pagar a dívida. O que eu entendo que o Wallace está dizendo, pastor, aconteceu, que nem o texto lá de Reis, a viúva estava desesperada porque o marido dela morreu e ela não tinha como pagar uma dívida que ele havia feito, que ele pretendia pagar com o trabalho dele, mas ele morreu, e aí o credor ia levar os filhos como escravos. É uma situação que ela não previa e tal. Isso pode acontecer. Aí não é pecado, é? Na verdade, está errando o alvo, né? Está errando o alvo. A pessoa ela pode entrar num momento de dívida
mas ela tem que sair desse momento de dívida, né? A viúva, ela conseguiu sair da situação dela, ela procurou o homem de Deus, foi instruída, fez segundo a palavra dele, aconteceu o milagre e ela saiu da situação que estava. E ficou bem até, porque ela podia viver do resto, quer dizer que não é pouco. Então, assim, uma pessoa que está endividada, ela pode passar por esse momento. Isso daí é notório. Qualquer um pode passar. Ela não pode viver uma vida de dívida, uma vida sem nome. Vai ali no mercadinho da esquina, não tem nome. Vai na casa de ferragem, não tem nome. Vai na padaria, no açougue, não tem nome. Não, o cristão tem nome. E as pessoas elas têm que velar e zelar por este nome que tem. Então, um momento de dificuldade pode ser que haja, porém a pessoa tem que fazer de tudo para sair deste momento. Bom, o nosso querido Zeca foi à Cleitolândia. Um crente que tem o nome sujo na praça, que é devedor, ele está em pecado? Na sua opinião, isso atrapalha o testemunho dele como cristão? Com certeza, se o nome dele está sujo na praça e ele não paga, ele leva aquelas pessoas que não conhecem do Evangelho a se desviar ou até blasfemar, dizendo, fulano serve a Deus, por que não me paga? Depende até que ponto que é esse nome sujo, porque às vezes pode haver um momento em que a pessoa teve uma falha, às vezes ele até quis fazer o bem a um amigo, emprestou um cartão, um cheque, e aí por um vacilo ele perdeu. Agora, se ele continuar nesse erro e querer usurpar dessa fé que tem colocado nele, né, e ele continuar a ter o nome sujo, de propósito, aí não é posição de cristão. Sem dúvida, atrapalha sim. O crente, ele deve andar diante de Deus e dos homens, para que não amanhã ou depois, sei lá, alguém venha falar, olha, ele é evangélico, mas olha como ele anda, ele é sujo na praça, ele fala palavrão, ele não tem respeito com ninguém. Como que se diz evangélico? Então, atrapalha sim. Eu acho que depende muito. Às vezes ele não tem como pagar por ter perdido emprego, mas vale se a pessoa se arrependeu. Se a pessoa se arrependeu com Deus e Deus sabe que a pessoa não tem condições de pagar, Deus perdoa. Agora, se Deus está vendo que a pessoa tem condições de pagar e não paga, já não tem como perdoar. É uma boa pergunta, viu? Que a Bíblia fala, né? Para tem que ser imitador de Cristo, tem que ser correto, né? Tudo correto. Eu acho que acho que deve. Tá. Por quê? Porque ele tá devedor e não tá nas leis corretas de Deus, né? Tem que ser um homem justo e correto, né? Depende, né? Algumas pessoas, elas acabam vivendo a partir disso. Outras se entraram em umas circunstâncias, tentam resolver sua situação, até procuram o seu pastor, né, para falar o seu contexto. Em outras ocasiões, algumas pessoas têm maldade mesmo. Nesse caso, ele está em pecado. Se ele tiver condições de pagar e não pagar, está. Agora, se ele aconteceu algo de, por exemplo, adoeceu, não pode mais trabalhar, não tem mais como ganhar o seu dinheiro, né, ou ficou um paralítico, alguma coisa assim, né, aí eu acho que Deus é misericórdia e perdoa essa dívida. Mas se ele pode pagar e ele usa esse dinheiro para seu bel prazer, em vez de pagar o que deve, aí está em pecado. Pois é. As pessoas falaram muito, mais ou menos o que a gente já tinha falado aqui. Perfeitamente. Mas eu me lembrei de uma expressão que o povo usa, que é a coisa da má fé. A pessoa está usando de má fé, está emprestando e aí começa, quem tem dívida, começa a fazer coisas que não deve, aí promete, não, eu vou te pagar semana que vem, e aí fala que alguém ligou, fala que eu não estou, e aí começa, então começa a fazer muitas outras coisas, além do que a dívida, não é? Assim, vai tentando ganhar, então eu compro isso e vendo por algum valor bem maior porque eu preciso, quer dizer, esse desespero da dívida acaba levando a pessoa a fazer outras coisas que não é o ideal. Então,
uma oração que eu acredito seja de todos nós, é a minha oração diária, a minha oração de toda noite. Basicamente, eu sempre digo isso: Senhor, me ajuda, me abençoe, me ilumina, me mostra o que fazer para que as minhas atitudes, o meu comportamento, o meu jeito de agir e de reagir seja coerente com a fé que eu professo. Porque senão, como você viu algumas pessoas disseram, pô, mas ele é crente e faz isso? Mas ele não é pastor? E como assim? Então, a minha oração me ajuda a ter uma ação de forma coerente com a fé que eu professo. Essa é uma oração recorrente minha, viu? O Marco Brito, ele faz uma afirmação que eu não entendi nada. O Marco Brito diz assim: pagando o cartão ou não, estamos em pecado. Isso é verdade. Ué, estamos em pecado? Ô Marco, tá bom, vai. Tudo bem. Ok. Vamos lá. A Lucicleide Silva. A Bíblia diz que a gente não deve dever a ninguém, a não ser o amor. Eu creio que não é pecado, mas são desequilibrados, estão escandalizando o evangelho e não têm domínio próprio. Ué, então é pecado, irmã. Como que isso não é pecado? Gente desequilibrada, que escandaliza o evangelho, não tem domínio próprio, você não acha que é pecado, Lucicleide? Né? O Douglas Lopes Cunha: estourar o cartão é normal. Principalmente em emergências como saúde, enterro, etc. Agora, deixar de pagar é um péssimo testemunho. Então, não é normal estourar o cartão, não. O problema, sabe qual é? Acho que ele quis dizer é comum. É comum. Ele confundiu comum com normal. Então, mas eu acho que a gente cai numa armadilha dos bancos. Que nem meu filho. Meu filho é pão duro, é munheca. Puxou o pai? Não. Eu não sei quem ele puxou, mas é terrível. Ele só usa o cartão quando ele já tem o dinheiro para pagar. Aí não precisa. Então, esse é o certo. Ele só ganha o prazo, entendeu? Mas nós usamos o cartão porque nós não temos o dinheiro hoje. Mas o mês que vem eu arranjo o dinheiro e pago. Aí você usa o cartão. E se você não arranjar o dinheiro? Pronto. Aí o banco vai falar: que legal, porque você paga o outro mês com juro estratosférico. Né? E assim vai. Esse é o problema. Douglas Lopes Cunha, não, é ele que falou. O Tiago Silva Romão: se estourar e pagar, não. Agora, se viver enganando bancos ou pessoas, com certeza sim. Se bem que enganar o banco, acho que até... Não. Deus perdoa. Né? Não. Fala sério. É um juros absurdo, né? Abusivo, né? Mas a gente concordou com o juro, né? Uma vez que eu peguei o cartão, sim. Né? Isso aconteceu comigo. Uma vez, cheque especial. Eu tinha um limite, o gerente deu um limite estapafúrdio para mim, e aí você entra e o salário caía e não cobria o limite. Né? Então você estava sempre no negativo, pagando um juro absurdo. Eu fiquei muito doente, fiquei mal. Cheguei no gerente e falei assim: eu quero cancelar meu limite e quero congelar essa dívida e eu vou pagar e não quero mais. Não precisa, senhor. Como não precisa? O senhor tem nome bom. Coloque-se no lugar do diretor do banco. O diretor do banco vive do juro que o senhor paga. Né? Por que ele vai concordar? Porque assim, a minha proposta era: tira o meu limite, congela a dívida, vamos supor, estou devendo R$20 mil. Né? Estaciona nisso, vamos calcular um juro decente, muito mais baixo. Eu pagava 13,5% de juros. Né? Você me dá um juro de 2% ao mês e eu vou pagando isso daí. Imagina, o banco não vai fazer isso não. Está ganhando 13,5%. Sim. Vai reduzir para 2%, por quê? Falei: porque senão eu não vou pagar. Paga, o senhor tem nome limpo. Ele levantou minha capivara, né? O senhor tem nome limpo, o senhor vai pagar. É gente assim que sustenta o banco. Pois é, Heber, mas então eu quero dar essa dica para se você que está assistindo em casa aí está com uma dificuldade com cartão de crédito principalmente. Então a dica é essa. Então, tem que ir lá renegociar a dívida e você pode então, às vezes vale a pena fazer um empréstimo. Empresta aqui
paga o cartão de crédito e fica devendo aqui onde você emprestou. Com o juro é muito menor. Os juros é muito menor, Exato. mais prazo, tá ótimo. Mas aqui o cartão de crédito não pode ficar devendo, não. Então arranja um empréstimo, quita essa dívida do cartão de crédito. Essa é a dica, porque essa dívida aqui é impagável. É impagável. Ela é feita para não ser paga. Exatamente. É inacreditável. Para sustentar o diretor do banco. Para sustentar o diretor do banco. É pornográfica a taxa de juros brasileira. Isso aí. O próprio Banco Central está pressionando os bancos. O Banco Central está pressionando os bancos para baixar o juros do rotativo. Enfim. Bom, o assunto rende, só que nós não temos tempo para todo mundo, então a gente vai terminar o programa, né? Vamos ver o resultado da enquete. Olha, tá vendo? 65% disseram que não é pecado. É comum, é normal, né? Ficar devendo no cartão de crédito. Ai, ai. Vamos lá, 35% disseram que sim. Quem quiser conversar com o reverendo Fernando César, da Igreja Metodista, ou com o pastor Enéas Brodowski, da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém, basta entrar no facebook.com/programa. Vejam só, localizar o programa de hoje, você tem a foto dos convidados e o contato deles, tá bom? Facinho, facinho para você. A gente vai se ver no próximo Vejam Só. Até lá.